Não. Boa noite, hoje nós estamos com a mãe Célia, diretora, não, é vice-presidente, olha, quase que eu errei, hein? Vice-presidente do PDT Axé. Não tem problema. Olá, mãe Célia, tudo bom? Boa noite, minha querida irmã, peço sua bênção. Eu estou bem, e você, como está? Também estou bem, a Deus abençoe e benção. Hoje nós Alorão te vamos falar abençoe. sobre Axé. Hoje nós vamos falar sobre Exu, hein, mãe? Exu, grande ser. Exu Orixá, tá, pessoal? Para vocês entenderem bem, é Exu Orixá. Não Exu entidade, aí é uma outra história, para outra hora, para outra ocasião. Mas, Célia, o que a senhora tem para nos falar de Exu? Na visão da senhora, como sacerdotisa do culto, né? A senhora é Yarorixá de Candomblé, iniciada também, tá, né? Sim. Antes de mais nada, como você estava falando a princípio, né? Nós temos que compreender a diferença entre Orixá Exu e Exu Egum, que significa o Orixá Exu é uma divindade. Egum Exu ou Exu Egum são seres que humanos, que já reencarnaram, já nasceram em períodos diversos na Terra e tem essa classificação na espiritualidade. Então, vamos dizer assim, a Umbanda, que trabalha, que é, na verdade, um sincretismo religioso, ela atua com Exu Egum, onde muitos médiums, através da sua mediunidade de virar, de incorporar, atuam com esta entidade, que eles chamam que é um mentor, um guia, coisas assim, né? E nós, no Candomblé, não importa a nação, nós entendemos, e quando falamos de Exu, Orixá, Orixá, Exu, nós estamos falando do ser primogênito, o primeiro filho, o primogênito, em que Olorum, que é Deus, criou para o universo. Então, falamos que Exu, ele é um ser dinâmico, ele é o princípio ativo de absolutamente tudo que existe no universo, e não somente na Terra. Então, nós podemos iniciar esse assunto, embora esse assunto seja muito amplo, ele tem várias portas a serem abertas e estudadas, mas podemos iniciar colocando que, bem diferente do que muitos pensaram desde a Idade Média e no princípio da Terra para cá, onde ainda existem pessoas que pensam que Exu vem a ser a parte ruim, pesada, maligna de um povo, de uma religião, de um ser, enfim. Esta visão é uma visão cristã e, de certo modo, pagã. Por que falo isso? Cristã porque desde os primórdios dos tempos, na Idade Cristã e na Idade Média, enfim, quando os conceitos cristãos começaram a surgir na Terra, pela falta de compreensão, pela ignorância humana, começou-se a misturar um conceito religioso cristão com que estava assim, que queria representar o mal, a energia do mal, fez-se uma associação com o orixá
Exu. E isto foi um imenso erro, uma enorme distorção da verdade. Mesmo porque, quando falamos do orixá Exu, nós estamos falando de um ser divino, uma divindade, onde, abaixo de Olorum, absolutamente ninguém e nada consegue fazer algo sem o dinamismo, sem o aval, sem o axé, que é força de Exu. Exu é um ser de extrema luz, obediente, bastante obediente ao Olorum e demais seres. Antes de eu me estender a falar dele, propriamente dito, gostaria de esclarecer que, no período antigo, da Idade Média e da Era Cristã, existiam pessoas também muito estudadas. A teologia é um estudo muito antigo. Talvez naquela época não se lhe recebesse esse nome, mas já naquele período, os grandes religiosos católicos, ou mesmo cristãos, não só católicos, mas que seguiam o protestantismo, tinham conhecimento, pelos seus estudos, de quem era Exu Orixá, que não tinha a ver absolutamente nada com o demônio. Mas, como temiam perder a força, vocês sabem que a religião católica e mesmo a protestante, sempre elas foram muito fortes no conceito humano. Sempre influenciou a política humana, especialmente a católica. Entrou na influenciando a política, influenciando as famílias, as escolas, os estudos em geral. Então, estavam percebendo que haveriam de ter que sujar, na palavra certa, esta imagem Exu, para que não perdessem fiéis para as suas igrejas. Isto, em nome da religião deles, eles plantaram uma semente bastante errada, onde germinou, cresceu uma coisa chamada ignorância da verdade. A ignorância sobre a verdade se instalou na Terra, de modo que, por séculos e séculos, grande parte das pessoas da Terra acreditaram, como até hoje muitos acreditam, que Exu são espíritos malignos. Enfim, eu fiz essa ênfase, né, para colocar e deixar muito bem esclarecido que, quando fazemos faculdade hoje de teologia, muitos padres, né, fazem, e até bispos, e também pastores, e muitos outros. A faculdade de teologia, ela é muito interessante, e ela ensina na íntegra quem são os orixás, quem vem a ser o primeiro orixá chamado Exu. Deixa muito bem esclarecido que não tem absolutamente nada a ver com o que a igreja e outras seitas e religiões cristãs do passado pregavam. Então, compreendemos, nós, no candomblé, e acredito que em outras religiões na África e outras partes, né, da Terra, compreendemos que Exu, que é um agente mágico universal,
ele é um ser filho de Olorum, onde veio como missionário à Terra para fazer com que houvesse movimento em tudo, dinamismo, onde houvesse criação, absolutamente tudo, em todos os reinos, reino vegetal, mineral, hominal, animal, todos os reinos da Terra existem abaixo de Olorum pelo dinamismo, pelo axé, pelo trabalho intenso de Exu. Exu, ele também é visto como eixo, E-I-X-O, eixo. O que é um eixo? Um eixo, ele está na representação de um equilíbrio. Ele equilibra tudo que está nos seus extremos. Os dois extremos estão distantes um do outro, mas em pleno equilíbrio. Então, Exu, ele tem umas das suas, vamos dizer assim, uma das suas propriedades é manter o equilíbrio de todos os reinos. É tão interessante, é tão importante que Olorum criou regras onde todo o universo respeita regras. Falando dessas regras para com o planeta Terra, foi bem designado que o nascimento de todos os elementos, animais irracionais e racionais, vegetais, seres, né? Vamos dizer assim, não vamos falar seres, vamos falar reinos vegetais, reino mineral. Os reinos, eles nasceram, existiram e existem abaixo de Olorum, por ordens de Olorum primeiramente, através do dinamismo de Exu. Exu está contido em tudo, nas células humanas, nas moléculas. Então, por que não dizer que para uma criança nascer, neste momento da fecundação do óvulo pelo esperma, nesta fusão de energias, existe um encontro mágico e dinâmico que é o Exu do corpo, que nós não vamos nos estender hoje sobre esse assunto, mas havendo interesse dos senhores e senhoras, poderemos sim elaborar uma próxima vez este assunto. Esse Exu, chamado Exu... Ninguém me viu? Não. Ninguém te viu? Eu acho que a senhora continuou e eu que caí. Mas foi gravado. Tá tudo certo, pode ir. Então, falo, senão eu repetiria, claro. Então, falando, esse Exu, ele, neste momento, onde começa a ter uma vida, existe essa vida justamente pela causa e efeito de Exu. Ele que é o responsável por todo o sistema dinâmico, desde a procura da fecundação do esperma num óvulo. E isso existe no reino, não somente no reino hominal, que é dos seres humanos, como do reino também dos seres irracionais, animal. Enfim, essa dinâmica, de forma um pouco diferenciada, existe também nos demais reinos, vegetal, mineral, enfim.
E isso tudo é explicado numa dinâmica chamada ainda Exu Okotó, ou Exu Okotô. É o Exu Caracol. Imagine um caracol. Esse caracol, ele tem várias facetas, né? Cada uma delas, cada faceta desta, cada círculo em volta, são vários círculos, representa uma criação, representa uma multiplicação de criações. Então, voltamos a dizer, apenas nessa simples explicação tão pequena, já mostrou o quanto Exu é grandioso, o quanto Exu ele é um missionário universal, cumprindo o seu dever perante o todo, através dos desígnios divinos de Olorum. Então eu pergunto aos senhores, diante de uma explicação, ainda que bem simples, ainda dá para pensar que Exu é maligno? Ficou a pergunta. A pergunta, e agora, o que nós faríamos sem Exu, né? Não estou ouvindo. O que nós poderíamos fazer sem Exu? Exu é ordem, né? Exato. É ordem, né? É movimento. Ele direciona tudo. Eu acho Exu e Ogum muito próximos, muito parecidos nessa questão de caminho e de ordem, sabia? Por quê? Porque enquanto Exu ele é o unigênito, universal, Ogum ele é o unigênito dos orixás. Então, não é à toa que, além deles serem irmãos perante o todo, perante Olorum, né? Eles são companheiros inseparáveis. Olorum manda a ordem, ele pensa, cria, né? Montou um esquema. Transmite esta ordem para Exu, o seu primeiro mensageiro, o mais próximo. Através disso, então, se encaminha esta ordem para Odu, que é um outro assunto por uma próxima vez, que só para vocês compreenderem, quem não conhece essa linguagem, são seres responsáveis pelos destinos de tudo que existe no universo. Mas vamos falar de Terra. Exu passou, então, este assunto, quando está com Odus, está quem trabalhando? Junto com esses seus filhos Odus? Oromilá. Oromilá, ele é um ser muitíssimo próximo ao Olorum, onde, nesse triângulo, Olorum no ápice, mais ou menos explicando ao grosso modo, nós temos Oromilá, Exu, Exu, Oromilá, onde vão passar as ordens de Olorum aos Odus e, a partir daí, aos demais orixás. E o primeiro a receber essa ordem dos orixás é Ogum, depois dos três que eu falei. Então, Ogum realmente, ele é um dos orixás mais obedientes que existe em todo o panteão dos orixás, justamente porque atua muito próximo de Exu, o seu irmão. É isso, também. Mãe, a gente vendo essa ligação que colocam entre Exu e o diabo, a senhora acha que isso deve ter surgido também em algum momento? Porque lá atrás as pessoas começaram a associar essa imagem para
causar medo nos outros, para poder cultuar a religião, ou por conta de interferência dos Exus do povo da rua, as entidades e tudo mais. Essa mistura, em algum momento, será que influenciou isso? Porque nem o povo da rua a gente pode considerar como diabo, pelo amor de Deus, né? Mas é assim que é visto. Então, é isso que eu pergunto. A senhora acha que houve essa junção que acabou atrapalhando o orixá e Exu e se misturando tudo? Eu vejo que não houve assim uma junção. O que eu vejo é que, como eu estava começando a conversa, no período onde começou a surgir as religiões cristãs, que são várias, mas que mais dominava em primeiro lugar era o catolicismo, a Igreja Católica, enfim. Os seres humanos muito espertos da época, os grandes líderes religiosos, que também, desde o princípio, faziam parte e influenciavam fortemente toda a política de um povo, percebendo que a religião ou o conceito afroespiritual era perigoso, onde eles perceberam que havia uma força muito grande no conceito afro-religioso e acharam em poder inibir essa religião dos nossos ancestrais afro-religiosos. Agora melhorou, agora melhorou. O som estava ruim. Como é? O áudio da senhora estava ruim, mas agora vocês não ouviram? Boa parte do que a senhora falou não deu para ouvir, não. Picotou tudo. Então, eu vou repetir. Você, se parar, dá um sinal que eu paro de novo, tá? Então, no princípio, as religiões cristãs, em geral, principalmente a Igreja Católica, que representa a religião católica, percebendo que as religiões afro, ou o conceito religioso espiritual africano, era muito forte espiritualmente, era muito poderoso. E quando ainda os estudiosos perceberam que toda a energia dos ancestrais afro faziam parte também da criação, de certo modo, por quê? Porque a religião afro prega o início da criação, e não somente pegando o bonde andando num período religioso. Não. Ele fala do princípio de uma criação de um planeta. Então, o que aconteceu? Pensaram, maquinaram, e não, nós temos que sujar essa imagem. Naquela época, era pior do que hoje. Se hoje grande parte do povo vai atrás de lábia, né? De conversa bonita de uns e outros, e ainda hoje, com toda a mídia, com toda a literatura, isso e aquilo, ainda tem gente... Melhorou. Acho que quando a senhora balança assim, o áudio fica ruim. Acho que a senhora deve mexer alguma coisa que mexe no notebook. Não me mexo mais, juro. Tá bom. A senhora se empolgou. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas estudiosas da época, a religiosa católica, percebendo que o povo sempre foi extremamente influenciado, ainda o é, mas naquela época a ignorância era maior, não existia tanto estudo, tanta literatura, tanto diálogo como hoje a respeito. Então, imediatamente, aqueles espertos que se achavam muito espertos começaram a lançar na cabeça das pessoas, dos fiéis cristãos, a imagem de que Exu era o demônio.
Então, o que acontece? Tá ouvindo? Ainda tá me ouvindo? Tá um pouquinho ruim. Então, o que aconteceu? Tem hora que dá umas picotadas aí, não sei o que está acontecendo. Também não sei, não. Ó, agora a senhora falando. Então, tá ouvindo agora? Tô. Então, o que acontece? Fizeram naquela época para cá um paralelo completamente errado. Fizeram de propósito um paralelo entre as energias nocivas malignas, que a igreja chama de demônios, com Exu. A partir daí, a confusão aumentou. Por quê? Além de terem colocado que a figura Exu, Orixá Exu, pregada e trabalhada nas religiões afro, também pregaram que todos aqueles seres espirituais que vinham à Terra, chamado Exu, aí já misturou, inclusive, Exu Egum, eram seres demoníacos. Então, eu volto a dizer, nem Exu Egum tem a ver com o maligno demoníaco que a igreja prega, as religiões cristãs pregam, e nem tampouco o Orixá Exu tem alguma coisa a ver com isso. Isso são conceitos humanos, onde foram criados esses conceitos com devida malícia, para não perderem campo, não perderem os seus fiéis nos seus tempos. Mas respondendo a tua pergunta inicial, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o que a gente fala, né? Porque eu não sei se já saiu isso do Google, mas antes, quando a gente no Google jogava a palavra Exu, aparecia diabo, né? A senhora sabe disso? Sim. Então, a gente procurava no Google por Exu, aparecia diabo. Eu nunca entendi essa colocação do Google para fazer isso. Isso deu muito plano para manga, pediram para tirar, e eu não cheguei a verificar como ficou, porque teve um movimento muito grande em relação a isso, das pessoas estarem fazendo essa distorção toda. Porque a religião acaba até sendo uma vista quando você fala, estou fazendo alguma coisa para Exu, estou oferecendo alguma coisa para Exu, estou cuidando de Exu. Quer dizer, quando a gente usa a palavra Exu, todo mundo liga, está fazendo macumba, né? É verdade. Inclusive, é bom você ter falado do Google. Até hoje, minha irmã, quando você quer alguma matéria que fale do Orixá Exu, muitas vezes, se você escrever esse nome em português, ainda tem matéria completamente distorcida da verdade. Onde, se você quer realmente uma literatura de um autor idôneo que fale sobre o assunto, você tem que escrever ou na língua iorubá, ou na língua portuguesa, realmente sai de tudo. Sai. Se escreve em português, sai essa ligação de Exu com o diabo e coisa parecida. Eu não consigo associar Exu a diabo, nunca fiz essa associação, mesmo sendo da religião, não consigo imaginar como as pessoas fazem essa associação, porque eu tenho um pequeno muito grande por Exu. Exu cuida muito bem de mim. De nós. Ele cuida muito bem de mim. Então, eu tenho alegria o dia que eu vou cuidar de Exu. Quem me ajuda a cuidar do assentamento de Exu é meu neto, que é do Ogum. Lindo! Mas ele também tem que, no culto tradicional, se iniciar Exu.
Então, ele que cuida, a gente que faz as oferendas e tudo mais. O meu Exu me responde muito, né? Então, eu não sei se é porque eu sempre tive muita fé nele. É um Exu que vem na linha de Iemanjá e tudo mais, quando a gente assenta o orixá, né? A senhora sabe. E esse Exu que eu tenho na minha casa, que fica na minha casa, o Exu que assentaram que ia ficar para descarrego de jogo e essas coisas mais que a gente costuma fazer. Mas não, ele ficou como guardião da minha casa, de tanto que ele respondia por mim, pela minha vida e por tudo mais. É muito interessante todo o estudo de Exu. Você me falou dessa experiência, de tudo isso, que é muito lindo, né? E eu me lembro que quando eu era jovem, eu fui morar muito cedo em pensão. Aquele período era um período onde tudo era longe. Eu dava aula no interior, não era nem formada. E também, por vir de berço protestante, eu me vi logo muito cedo na necessidade de sair da casa dos meus pais, né? Especialmente por conta da minha mediunidade, ter que cuidar do orixá mesmo, né? E eu me lembro perfeitamente que, tão novinha que eu era, comecei a ter uns problemas no período menstrual, muito forte, além de ter dores profundas, eu desmaiava na rua, com muitas dores. Um belo dia, eu na pensão, morrendo de cólica, eu tive uma hemorragia muito forte. E naquela época, se hoje é difícil mexer com uma menina tão novinha, com 16, 17 aninhos, imagina naquela época. Nem se uma menina ia num ginecologista naquela época. E além de eu ter dor, eu estava muito desesperada, porque eu tinha que levantar cedo e trabalhar. Eu não podia perder dia para dar aula. E aí o que aconteceu? Exu. Meu Exu. Ele veio. Eu assustei um pouco no princípio. Eu era muito nova, eu não tinha muito conhecimento, né? Aliás, praticamente nada. Eu tinha sensação. Ele simplesmente foi me acalmando, pôs a mão, senti a mão dele no meu ventre. Primeiro eu falei assim, agora eu vou morrer. Eu tive uma dor muito forte, a dor aumentou e como fosse assim uma coisa, assim, olha, não tem explicação. Acabou. Eu estava com essa hemorragia há 24 horas. Horrível, horrível. E, no entanto, de manhã, eu estava sem absolutamente egé nenhum. Eu estava seca. Fui trabalhar e eu nunca mais tive esse problema. Que maravilha. Então, vocês vejam a maravilha que é Exu. Exu, ele atua no corpo físico da pessoa. Exu atua no sentimento da pessoa para organizar o pensamento e o sentimento da pessoa. Quando existe uma desorganização entre pensamento e sentimento. Então, bem diferente do que muitos, até mesmo da nossa religião, pensam, Exu não é só para serviço profissional e financeiro. É para tudo. Exu é vida. Exu é vida. Exu, ele está embutido, incluído em tudo que existe no universo. É isso. O Bruno está aqui dando boa noite, pai Jorginho também pedindo a bênção, mas abençoe a bênção, pai. Abençoe a todos, a bênção. A minha filha Carnal estava aqui de olho, não sei se ainda está, se tiver um beijo, Bárbara. Beijo para ela. Ela deve ter visto que o assunto era de Exu, então ela assistiu, né? Porque quando não é assunto assim, ela não assiste. Pai Jorginho, Iemanjá abençoe e benção. A benção, babá. O Lorum te abençoe. Ô, mãe,
uma outra coisa, a gente sabe que Exu é ordem, que Exu é aquele orixá que normalmente ele é silencioso, né? Eu acho Exu silencioso nas suas coisas, conforme ele faz as coisas acontecerem. Ele não é aquele orixá que. Ai, como que eu posso te dizer? Ele não faz alarde. Isso. Ele trabalha muito quieto, né? Então, eu acho que esse momento todo que a gente está vivendo, sabe, por Exu ser ordem, por a gente ter que cuidar sempre dele, por a gente ter que estar dando uma atenção especial por ele, porque Exu chega a ser responsável muitas vezes pelo jogo. Muitas pessoas na casa têm o Exu do jogo, que é onde a gente coloca os carregos e tudo mais. A senhora acha que nesse momento Exu deve estar como? Necessitando de cuidados maiores, né? Embora aqueles que a gente já costuma fazer, para que a gente possa trazer o mais próximo possível desses conflitos, nos ajudar a passar por isso, porque o que eu penso é o seguinte: as pessoas associam muito pandemia, doenças e tudo mais com o Omulu, com o Baiuaê, assim por diante, e a gente entende, porque é um orixá, que é orixá das pragas e tudo mais. Só que eu acho que todos os orixás têm atribuição em relação à vida, em relação ao ser humano, em relação à saúde e tudo mais. Uns mais fortes, outros mais com menos, não importância, mas com menos interferência, né? Com menos interferência. Agora, como a gente sabe que Exu é a ordem, no contexto geral, a energia, o movimento, nesse momento nós devemos ter um pouco mais de atenção. Qual que é a opinião da senhora? Antes de eu passar a palavra para a senhora, Baba e Falulu está aqui dando boa noite. Boa noite, Baba. Benção, Baba. Qual a opinião da senhora nesse momento em relação a Exu? Bom, na verdade, independente de que se a situação, qualquer que seja a situação que estamos vivendo, ruim ou boa, a obrigação nossa é sempre cuidarmos de Exu, estarmos sempre trabalhando, ativando a energia, seja com ebós, com oferendas, a ativação da energia Exu, ela não pode parar. Aliás, ele como representante dinâmico, ele é movimento, ele é ação, então nós sempre temos que oferecer elementos que representem esta energia ativa de Exu, na alegria ou na tristeza. Aliás, já fica um recado para todos. Exu não está para cuidar da gente só quando a água passa do traseiro, não é não? Exu, ele é um ser... Exu é um ser maravilhoso, mas ele não é bobo, não. Ele é muito esperto. E, por sinal, falando disso, nessa abordagem, nós percebemos o seguinte. Eu respondo a tua pergunta primeiramente fazendo outra. Será que Exu, com todo esse poder, com toda essa força, será que ele não teria fundamento, capacidade, energia para extinguir, para acabar de uma vez por todas com esta pandemia? Ou no período passado que houve tantas outras? Resposta: obviamente que sim. Porém, ele tem a ordem vinda de cima, que é Olorum, e ainda de Orumilá, que ele está para executar a ordem. Ele está para fazer com que a evolução aconteça em todos os âmbitos. Nada pode estacionar. O erro não pode permanecer eterno. O que não é luz não pode perdurar para sempre. Em outras palavras,
A máxima é que o ser humano, ele planta e obtém exatamente o que ele plantou. Se Exu tem capacidade de fazer o ser humano colher melhor do que plantou, claro que tem. Mas isso não seria correto perante os olhos da luz. Por quê? Porque a ordem universal é evolução de dentro para fora. A evolução, ela é através da conscientização do ser humano, é através da tão chamada reforma íntima. Então, Exu, ele cumpre na íntegra os mandados, os desígnios, os mandados divinos, que ele tem, seja por búzios, seja por sonhos, seja por circunstâncias diversas que acontecem em nossa vida, até mesmo por um bate-papo como estamos tendo aqui agora, ele tenta orientar, elucidar, acordar os seres para que possam mudar para melhor, para que cresçam. Mas temos o livre-arbítrio, essa é uma grande máxima no planeta e no universo, o livre-arbítrio. Se o ser humano, não quiser mudar e quiser continuar persistindo no erro, ele deixa, Exu permite que você, que eu, que você, que nós vamos colher exatamente o que plantamos. Então, não tem absolutamente nada a ver em não ter oferendado direito a Exu, ou demorado para oferendar, ou não dado isso ou aquilo que ele queria, de modo que uns possam pensar que por isso aconteceu a pandemia ou outras crises do mundo há tantos séculos. Não. Quem criou a pandemia, o vírus, coronavírus e tantos outros e tantas outras doenças, fomos nós, seres humanos. Com certeza, Exu, ele deixa acontecer o caos. Por quê? Desde o princípio, através do caos, o ser humano, na sua ignorância, ele se vê obrigado a acordar, a repensar nos seus atos errados e a perceber que, de algum modo, Exu tentou o acordar, tentou esclarecer que não era o tal caminho bom a seguir. Você imagina, Glauce, se nós, na nossa religião, que temos esse conhecimento, que é um conhecimento universal, se nós que cuidamos de Exu de tantas maneiras, ainda cometemos barbaridades, não é verdade? Seres humanos, babalorixás e alorixás, se todos nós erramos, somos seres humanos. Você imagina só as demais pessoas, especialmente as materialistas, que nem sequer imaginam a existência de Exu como sendo uma verdade. Então, realmente, respondendo a tua pergunta, não se faz barganha com Exu. Não, nunca. Um dia desse eu ouvi uma coisa assim interessante, que cabe ao momento ser falado. Alguém chegou e colocou assim, ao invés de darmos um bicho pequeno, né, uma energia menor para Exu, vamos dar um banquete, pois assim é bem possível que essa pandemia saia, acabe.
Infelizmente, essa é a mentalidade de muitas pessoas da nossa religião. Na verdade, pessoas assim ainda têm muito que andar, que vivenciar, que crescer para perceber e ver que Exu é um ser divino, iluminado, e que, além de não trabalhar com barganha, quando se é orientado para oferendar determinado elemento a Exu, é porque esse Exu está precisando desse elemento? Não. Evidentemente que não. Ele trabalha, ele atua com a energia daquele elemento, transmutando, pois tudo ele trabalha no dinamismo, no movimento, ele vai transmutando até alcançar o objetivo que nós humanos muitas vezes estamos precisando. Porém, não devemos esquecer que Exu é sábio. Demais. Ele age, traz os resultados, que seja algo que realmente venha a te fazer crescer, a te ajudar de algum modo, seja no sentido físico, material, espiritual, seja no assunto que for, para que você evolua. Mas nunca barganhe com Exu. É uma canoa com muitos furos. É aquilo, né? Eu acho que a barganha em relação ao orixá não é bom com nenhum. E com o Exu, o cuidado deve ser dobrado, né? Certamente. Né? Eu acho que você barganhar com o orixá já não é bom, porque quem precisa do orixá somos nós, não o orixá da gente. Não adianta você querer achar que o orixá depende. Não, o orixá está lá, a gente que tem que cultuar, a gente que tem que trazer a energia para perto de nós. Nós que precisamos dessa energia. Essa energia falta em nós, não neles. Então, acho que barganhar com o orixá é uma coisa que é complicada. E quando se trata de Exu ainda, é complicado duas vezes. Porque a gente sabe que Exu também, quando ele quer brincar, ele brinca muito bem, né, mãe? Ele tem um sistema de educar as pessoas, né? Então, conforme a pessoa, conforme o tipo de pessoa, ele segue um sistema de correção. Muitas vezes, até do jeito assim, meio brincalhão, ele está transmitindo uma mensagem séria. O brincar dele é muito sério. Né? É sim, é isso mesmo. Eu acho o Exu uma energia maravilhosa. Quando a senhora deu a sugestão da pauta, eu abracei logo, porque eu acho que. Aliás, eu gosto muito de falar de orixá. Existem aqueles orixás que a gente tem mais afinidade, né, em falar. Eu gosto de Exu, eu gosto de falar muito de Ogum, então eu acho que são orixás mais ativos. Você tem mais histórias de conquistas, de tudo mais. Não é um orixá tão quieto, tão calado, assim, em relação ao mundo, energia, a autonomia e direcionar as pessoas, né? É isso mesmo. Exu, ele escreve certo por linhas tortas, não é mais ou menos isso? Quer dizer, nem sempre é compreensível, nem sempre ele usa de uma linguagem compreensível, mas ele está certo sempre. Sim. Primeiro, não devemos esquecer que estamos falando de Exu Orixá. Ele é o eixo, é aquele que traz o equilíbrio do o que tem em cima até o que tem embaixo. Em outras palavras, do plano espiritual à terra material. Então, Exu é um ser muito sério, que deve ser extremamente respeitado. É impossível de você respeitar os demais orixás se você não respeita Exu. Todos os orixás, sem exceção, têm Exu. Um mensageiro sagradíssimo, Onibodê, é um mensageiro Exu que ele
é quem, vamos falar assim figurativamente, ele abre as portas da espiritualidade para receber os ebós, receber as mensagens de tudo e todos da Terra. Então, cada orixá tem o seu Exu. Cada ser humano desencarnado tem Exu. Cada ser humano encarnado que somos nós temos Exu. O animal irracional tem classificação de Exu. Dizem os fundamentos, muito lindo, né? Dizem os fundamentos que somente as árvores não têm Exu, mas o restante do reino vegetal tem Exu. Então, Exu é algo de muito sagrado e sério para que uns e outros pensem que é aquele que enche a cara com pinga e sai fazendo coisa. Não, esse não é Exu Orixá. Está mais do que tempo de se acordar e separar uma coisa da outra. São assuntos distintos. Não estamos falando de bom nem de ruim, nem de bem nem de mal. Estamos falando de diferenciação. Exu Egum é um ser, Exu Orixá é outro ser. Tem que ter essa diferenciação, né? Tem que ser muito bem diferenciado. Vou fazer uma pergunta para a senhora agora, que veio na minha cabeça. A senhora acha que... Eu já ouvi falar isso e eu acho que a gente não tem muito o que escolher em relação a isso, porque quem escolhe é o orixá. Mas eu já ouvi comentários de que uma mulher não pode ser iniciada a Exu. A senhora tem conhecimento disso? Eu já ouvi falar sobre esta aberração. Por que aberração? Eu sou muito de partir do fundamento. Eu parto de princípio, de alicerce. Alicerce se chama fundamento. Exu, em Exu está contida as energias masculina e femininas. Tá? Então, eu gostaria de saber quem inventou esta conversa. Com certeza é uma pessoa que precisa se esclarecer um pouco mais. Porque qual a diferença entre um homem e uma mulher referente à feitura, à iniciação? Se você é homem, tem que ser de Exu macho, se você é mulher, tem que ser de Exu fêmea, ou não pode ser de Exu nenhum. Como é que é isso? Também não Todos sei. os seres humanos, para começar, homens e mulheres, carregam em sua essência, primeiramente, Olorum. E depois, a centelha divina, que é um dos fragmentos de Exu Yangui, um dos fragmentos, para que este ser, nós, seres humanos, fôssemos criados. Nós carregamos em nós esse fragmento Exu Yangui. Então, carregamos Exu em nós. Em Exu Yangui está contido o elemento e a energia masculina e feminina. Senão, não haveria procriação. Não poderia haver procriação em absolutamente nada. Então, volto a dizer, não existe essa situação de que mulher ela não pode ser iniciada em Exu. Nós, lógico, não vamos partir para colocar fundamentos de como seria uma mulher e um homem que tem orixás, Exus de cabeça, ou como cada um deve ser trabalhado.
mas respondendo de uma forma genérica e real. Homens e mulheres podem perfeitamente, se está no seu Odu, no seu destino, no seu Ori, pré-determinado que seja do Orixá Exu, assim deve ser feito. É isso mesmo. Não é a gente que escolhe, né, mãe? Se fosse assim, não podia ser feita de De algum, não jeito podia ser feito de Oxóssi, não podia ser feito de um monte de coisa, né? é verdade, é verdade. É energia, cada um com a sua particularidade, mas todos são energia. Você é iniciada daquela energia que você já carrega, que já precisa de ser despertada e tudo mais, e é a que vai te dar um caminho melhor. Não interessa se é Exu, se é Ogum, se é Oxóssi, é o que você precisa, né? Eu conheci uma moça que era de Exu, e olha que Exu, viu? Muito bonito, por sinal. Exu, orixá, ele é muito lindo quando É, ele vem em terra, é completamente diferente do que o povo pensa. E, infelizmente, até mesmo do que muita gente da nossa religião pensa. Certo? é complicado. Eu vejo que de uns tempos para cá as pessoas já estão tirando essa ligação com a entidade Exu e o Orixá mesmo. Eu acho que isso por conta de aberturas de leituras de grupos, até de grupos de Facebook, de uma literatura mais rica em relação a Exu, porque antigamente as pessoas não tinham tanta literatura, não tinham tanto conhecimento, talvez por isso também houvesse tanta confusão em relação a Exu e ao diabo, né? Porque era uma coisa que foi assim vista no começo. Então, isso carregou-se muitos anos também, eu acho que por conta dessa falta de comunicação também, essa falta de conhecimento, querendo ou não, com a própria internet e outras coisas mais, nós acabamos nos ligando muito mais a cultos da África e buscando informações, o que antigamente também as pessoas não tinham. A senhora não acredita que tudo isso também tem ajudado as pessoas a buscarem mais conhecimentos? Com certeza. Os meios de comunicação, eles abrangem de forma favorável para elucidar a todo o povo, a todas as classes. A ordem é evolução. Então, a própria espiritualidade iluminada, de certo modo, nos encaminhou para que todo esse progresso de comunicação, de mídia, disso e aquilo, né, tivesse um propósito em todos os aspectos, e claro que não somente no religioso, mas perante a ciência, a medicina, a instrução, a tudo. Então, a comunicação, ela deve ser muito bem escolhida quando você está estudando através do Google e outros meios, livros e tudo mais. Nós temos, é claro, que peneirar. Você Sim, sim. peneirando, mas falando de uma forma genérica, é excelente. Imagine, no tempo dos nossos avós, não existia computador. Então, o computador, o Google, toda essa mídia, ela é recente, ela é nova. E imagina, se hoje ainda, com toda essa comunicação, existe muita ignorância nesses assuntos e em tantos outros, você imagina na época arcaica, na época antiga, onde mal tinha um livro. E os livros ainda, na maioria que eram bons, eram queimados. E ficavam aqueles que os interesseiros desejavam que o povo lesse. Então, realmente, respondendo de novo a tua pergunta, os meios de comunicação em geral é uma das maravilhas que chegou à Terra.
Porque tem literaturas muito boas, tem coisas que a gente busca e procura entender em relação ao Orixá Exu, muito bonito. Eu confesso que eu costumo buscar muito sobre Exu. É que eu não tenho, eu não me sinto muito confortável em buscar literatura brasileira. Sim. Infelizmente, eu não tenho essa confiança em buscar literatura brasileira. Realmente é difícil. Mas eu até gostaria, se permite, Uhum. eu gostaria de orientar aqui, de colocar aos senhores, em todo o meu tempo de Alorixá, quando eu ainda era uma Abiã, Iaô, Ebome e depois Yalorixá, muitas coisas eu li. Mas em se tratando desse tema Exu, eu nunca li uma literatura brasileira que fosse boa como este livro que eu vou mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mostra que até eu fiquei curiosa. Esse livro, todas as pessoas, eu vou falar o nome deles para vocês. Olha, todos nós, principalmente candomblecistas, devemos ler esse livro. É o Osnagô e a Morte. Ele foi escrito pela esposa do finado mestre Didi, que foi um dos ogés de Taparica, né? Foi escrito por Joana Eubeim dos Santos. Dá para ver? Dá. Tá dando para ver, sim. Esse livro, ele é simplesmente maravilhoso. Quando eu descobri esse livro, faz muitos anos, como que eu consegui descobrir? Eu fui visitar um babalorixá, estava já no leito da morte. E ele tinha um livro, esse livro, né, que era outro agora, mas o mesmo livro dos Nagô e a Morte, super velho, caindo aos pedaços. Sabe aqueles papiros assim que você toma cuidado para não rasgar na mão? Uhum. Ele falou assim: eu guardei esse livro, que é uma relíquia, que não tem mais, até que você aparecesse aqui. Porque nós não podemos passar esse livro para as mãos de pessoas que não querem entender a verdade. Tá, peguei o livro, agradeci tudo, né? Achei até que era um carinho, um presente simples. Gente, quando eu comecei a ler o livro, eu comi o livro. Ele é tão esclarecedor, ele fala tanto dessas coisas que nós estamos falando hoje, de muito, muito, muito mais, de forma esclarecedora e verdadeira. Então, esse livro, eu peguei, xeroquei ele, eu tenho xerox guardado, acabei encadernando, né? O que acontece? Esse livro, ele foi perseguido. Logo que Joana Albeim, grande alorixá, ela escreveu esse livro, ela foi perseguida e muito. Então, a própria editora parou muitos anos de editar o livro. Agora, há poucos anos, uma nova editora voltou a editar o livro, que é esse que eu mostrei para vocês. É assim, eles editam cada livraria, só livraria de ponta, eles mandam no máximo 5, 6. É um número pequenino. Então, eu não sei ao certo se é porque não é para todo mundo ler, ou se é ainda fruto da perseguição antiga. Ele é muito esclarecedor, ele é muito realista, não tem florzinha. Essa autora e a Lorixá, ela era assim uma pessoa muito coerente e ela não põe florzinha onde não tem flor. Quer dizer, ela é uma pessoa, como vou dizer, não é racional, ela é, como poderia, experiente. Ela é direta, ela é uma pessoa assim muito realista. É a palavra certa.
ela é realista. Então, esse que fale sobre criação, iniciando-se falando de Exu, onde abrange nesse assunto também as grandes mães Yami, abrange Obatalá, Odudua, então, e tudo isso no mesclado englobado Exu, como um todo, é uma explicação que todos nós, pais de candomblé, temos obrigação de saber. Então, eu convido vocês a lerem esse livro, que eu adoro esse livro e indico para todo mundo. O Baba Marcos, né, o pai de Lagido, Logum Edé está aqui dando boa noite. Motumbá, ele falou que esse livro é uma tese. É o quê? Uma tese. Ah, tá. Olha, é uma bela tese. Porque a Joana Albeim, ela recebeu muito fundamento, vindo inclusive do Ogé, do seu finado marido, né? O mestre Didi. Então, foi um companheirismo entre eles, que ele foi um grande mestre para ela, naquela época que ela escreveu essa tese. É isso mesmo. Muito lindo. Eu acho que o Baba já deve ter gostado. Tá vendo, pessoal? Olha, sai com dica até de livro hoje, né? Babá Marcos, que está aí de Logum. O pai Marcos de Logum Edé. Benção, Babá, tudo bem? Estava dando boa noite, Motumbá. A hora que a senhora falou do livro, ele já entrou e falou. O pai Marcos também tem essa busca de conhecimento e tudo mais. A gente sabe que ele está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando também. O que acho que falta, né? Na religião, as pessoas sempre estarem se buscando mais conhecimento, entender melhor a função de cada orixá. Hoje a gente tem uma gana muito grande. Lógico que você não vai buscar fundamento em livro, não é isso que a gente está falando. A gente está falando, né? Nós estamos falando do conhecimento em si, das histórias. Isso daí é gostoso da gente ler. Eu gosto de ler. Eu acho que vale a pena a gente buscar. É tanto importante que vocês sabiam que na espiritualidade existem bibliotecas? Todos os seres desencarnados, a reflexo dos encarnados, estudam. Existe escola no plano espiritual, porque a leitura é uma das maneiras de elucidar o espírito, a mente, a pessoa, né? Mesmo porque eu, a senhora, que somos de religião afrodescendente, a gente sabe que quando a gente desencarnar, a gente vai voltar para a nossa comunidade, né? Que não é aqui o nosso lugar. O nosso lugar não é aqui. E também não tem essa de céu e inferno, porque a gente não acredita em céu e inferno. Céu e inferno é coisa de se encontrar lá. A gente vai se encontrar lá, eu e você. Vamos, com certeza. E olha, vamos ler muitos livros juntas. Vamos bater muito papo, né? Então, nós, de religiões afrodescendentes, a gente tem essa crença de quando a gente morre, e por isso que existe as pessoas que são emeres, que são abicus, que têm aquele tratamento em relação à comunidade deles, que são umas comunidades um pouquinho mais complicadinha da gente se tratar, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Eu sou emere, meu neto é abicu, a gente trata a comunidade junto, porque se pode tratar essas duas comunidades juntas. Então, a gente tem esse cuidado com as nossas comunidades, porque somos, por ser abicu, a gente faz, reza os oriquis, que tem que rezar, faz as oferendas que tem que fazer para a comunidade ficar calminha, conversa com ela que a gente está bem aqui, e ok. Não é nenhum bicho de 7 cabeças também, como as pessoas falam. Eu acho um assunto interessante depois para a gente trazer também, mãe, emere e abicu, viu? Sim, eu até sugeria que, além da gente marcar um dia para falarmos sobre a bicu, né? Que as pessoas interessadas, todas, não somente da nossa religião, mas os outros também, as pessoas leigas da nossa religião,
que desejam saber alguma coisa, que tem algum tema que lhe interesse, traga para nós. O PDT Axé, ele é um partido aberto a todas as religiões, a todos os cultos, a todos os tipos de pessoas com pensamentos diversos, com filosofias de vida diversas. Nós estamos abertos para conversar, dialogar, mesmo porque não existe uma única verdade. Então, eu deixo aberto para que os senhores coloquem tópicos que desejam que a gente esboce, que nós falemos, né? Eu e mãe Glauce e demais irmãos da diretoria do PDT Axé, assim faremos com muito gosto para vocês. Com certeza, com certeza. Se por acaso o tema for algum tema que eu não sei, e se tiver um irmão que sabe mais da diretoria, esse irmão vai estar aqui junto com a gente, para nos apoiar. A gente não sabe tudo, não. A gente busca estar aprendendo sempre, cada dia. A nossa religião é muito complexa, né, mãe? A nossa religião é muito complexa, então ninguém sabe tudo. Então, eu acho que assim, eu não tenho vergonha nenhuma de, às vezes, eu não saber alguma coisa, mas espera, eu vou procurar saber. A mãe Célia é a mesma coisa, todo mundo é diretoria. Quem tiver essa necessidade em relação a algum tema, pode mandar uma mensagem para a página da Diretoria das Mulheres, a gente faz a pauta, marca o dia, dá o retorno para a pessoa do dia que nós vamos estar aqui falando sobre isso. O PDT Axé agora, a gente vai tirar sempre um tempinho, eu, mãe Célia e os outros irmãos, para a gente poder estar falando do orixá. Cada dia um orixá. E por incrível que pareça, nós começamos com Exu, hein? É mesmo, hein? Agora eu estava falando, eu falei, nossa, olha, começamos com Exu. Então, nós começamos com Exu. Vamos falar depois de Ogum, né? Ninguém melhor que mãe Célia, que está aqui para falar do pai lindo, maravilhoso. Eu também tenho Ogum no Candomblé. Apaixonada. No Candomblé eu fui feita de Ogum-té, então eu tenho Ogum. E tem o meu fundamento Ogum, com ele. Não, tem. O meu Ogum era uma coisa tão impressionante que todos os fundamentos dele teve que ser feito dentro da minha Iemanjá. Tem lógica. Então eu tenho esse Ogum muito forte, né? E sou filha de Ogum-té com Oxóssi no Candomblé. Mas tenho essa coisa de Ogum. O meu neto se iniciou em Ogum, vai fazer 2, 3 anos. Tem um amor por Ogum que, nossa senhora, é uma coisa impressionante. Então é muito bom a gente falar de orixá, eu gosto muito. A hora passa, a gente não vê. Hoje nós falamos de Exu, ela deu a aula dela. Mais alguma coisa para falar de Exu, mãe Célia? Olha, de Exu propriamente dito, não. Apenas se existir ainda tempo, eu gostaria de colocar uma mensagem que eu recebi no final dessa semana e no começo da semana, e gostaria de passar aos meus irmãos, babalorixás e alorixás e outros da religião. Foi Exu quem trouxe essa mensagem, Exu do jogo de Ifá, Exu Enugibarijó, ele responde por Orumilá. Foi feito um convite e foi dado um conselho a todos nós, que somos responsáveis por candomblés, por umbandas, isso e aquilo, do termo, assim, espiritual e espiritualista em si. Quando nós falamos de Orumilá e Fá, nós não estamos falando de candomblé, nem de umbanda. Nós estamos falando de tudo. É universal. Ifá é universal. Foi-me aconselhado a poder, cada qual com seus filhos de axé, que nós falamos de filhos de santo, na medida do possível, fazendo nas mídias a comunicação, de começarmos a orientar, a falar mais sobre a filosofia de vida de Orumilá Babá Ifá. Quando você estuda Ifá, eu sou Yanifá,
quando nós somos iniciados, nós sabemos que Ifá é um leque imenso, tanto na prática como em teoria, e vários segmentos, vários segmentos. A Terra, nós na Terra, estamos precisando hoje, mais do que nunca, do segmento dos fundamentos da filosofia de Oromilá Ifá, que se chama o bem viver. É um leque imenso, onde, através de um diálogo sadio, nós podemos orientar-nos, primeiramente, e, através da nossa orientação, passar, transmitir aos nossos filhos e outros que queiram ouvir essas belezas de Oromilá Babá-Ifá. Por que disso? A orientação chegou para que possamos lançar a semente em tentarmos elucidar, despertar mentes, espíritos que ainda estão adormecidos e trabalhando conscientes ou inconscientemente para atrair coronavírus e tantas outras doenças e epidemias desde que mundo é mundo. E agora, embora se haja muita comunicação, livros e religiões, não está sendo diferente. Que, por sinal, está pior. Por quê? Porque hoje temos mais conhecimento do certo e do errado, mas ainda temos uma vibração pesada, uma língua ferina. Enfim, nós, com o nosso comportamento, a nossa vibração, com os nossos sentimentos, enfim, com as nossas palavras, é uma soma, né? Nós criamos as pandemias. Então, foi feito um convite que eu fiquei assim, emocionada com o convite que Oromilá mandou através de Exu Enogui Barijó, onde devemos trabalhar não ensinando atos de Ifá, não ensinando atos de Ebó, não, mas sim passarmos qual foi o maior objetivo que Olorum teve em enviar Oromilá Ifá para a Terra. Esse propósito urge que nós, seres humanos, compreendamos e coloquemos dentro de nós incutidos em forma não somente de pensamento, mas de ações. Então, eu só queria transmitir isso aos senhores antes de fechar a live de hoje, porque foi um pedido que me foi feito e eu estou passando aos senhores. Axé, mãe. Axé ou axé. Muito obrigada por dividir com a gente uma mensagem que chegou para a senhora. É muito importante as pessoas refletirem, prestarem atenção, absorver essa mensagem e fazer aquilo que tem que ser feito. Uma coisa que eu gosto de deixar muito claro é o seguinte: eu vejo uma resistência em relação a outros braços de religião em relação a isso. Eu acho que nesse momento nós temos que abrir mão dessas picuinhas também. Nós temos que nos unir, porque tudo leva ao culto do orixá. Então, se nós cultuamos o orixá, nós temos que absorver as mensagens, seja de que braço for dessa religião. Se chegar um irmão nosso, como nós temos o Perequeação, que é de Umbanda, com a mensagem de um preto velho, de um caboclo, nós vamos ouvir. Se chegar uma outra irmã, que é da Angola, com uma mensagem do Ninquince, nós vamos ouvir, porque o culto é esse. Nós cultuamos as nossas ancestralidades. Então, está tudo ligado um ao outro. Vamos parar com isso, pessoal. Sabe? Vamos parar com essa resistência. Eu ouço muito isso, porque eu, por ser do culto tradicional, eu já ouvi muitas pessoas falarem para mim que se eu sou do culto tradicional, eu não tenho que me iniciar em Ifá. Eu vou me iniciar em Ifá, assim, que é um sonho meu. Eu vou iniciar meu neto em Ifá também, porque é um sonho meu. Eu acho que a gente precisa, se você quer, se você sente falta, vai Ifá. Não existe regra para cultuar orixá. Existe respeito.
né, mãe? Exatamente. Vocês sabem que Ifá, quando nós falamos em Oromilá e Ifá, que é o oráculo, muitas religiões fora do Brasil e fora da África cultuam Ifá, mesmo que não seja por esse nome. Mas os papiros, os manuscritos de Ifá circularam o mundo. Então, em outras línguas e até em outras palavras, existe sim Ifá em todos os outros meios da Terra. Em que meios? Não só religiosos, mas Ifá é uma modalidade para tudo e todos. Sim. Ifá é para tudo. Porque se você é um empresário e você tem Ifá dentro de você, você será honesto e nunca vai prejudicar o seu próximo e nem ficar atuando de forma errada em nenhum sentido, se aproveitando de funcionários, etc. Se você é um professor, idem. Então, não é só para os religiosos. Ifá é uma sabedoria universal, tá? E eu quero agradecer também muito essa oportunidade de estar mais uma vez com vocês, meus irmãos. Muito contente fiquei e feliz de estar mais uma vez também com você, Glauce, Eu que é uma também. irmã muito querida. Eu também, saudades. Eu falo, às vezes eu fico com saudades. Eu já estava acostumada à nossa rotina quando a gente teve que se trancar. É mesmo. Quando acabar essa pandemia, nós vamos na padaria comer doce. Nossa, eu acho que a gente vai ter que ir até a Bahia de carro para descontar todos esses dias que nós não batemos perna. Ah, eu adoro. Eu sei. A nossa motorista é do Ogum, olha lá, ela adora uma estrada. É isso mesmo. Mas foi muito bom, mãe, adorei. Vamos pensar num outro orixá, de repente a gente vai seguindo a ordem dos orixás mesmo. Vamos seguindo a ordem do xirê, para o povo entender. Isso mesmo. Você, Né? você fala e a gente faz. Não, vamos fazer sim. Agora a gente vai fazer. Tá Tá bom, bem. mãe? Um grande beijo para a senhora. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que teve paciência e disposição para assistir a gente. A gente faz essas lives para sair um pouquinho dessa um monte de bombardeio de notícia ruim. Pelo menos a gente se distrai e traz um pouquinho de conhecimento. Todo mundo aprende um pouco. Sua bênção, mãe. Beijo, Oloro, abençoe a benção. Beijo a todos. Beijo. Axé. Axé.